Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e votaram na nossa enquete. O tema vencedor dessa semana é como saber que um ciclo acabou. Maurício, é com você. Bom, antes de começar o tema, eu queria agradecer as mais de 200 e tantas pessoas que votaram na enquete. Mas dessa vez, esse tema ele é tão legal, ele é tão importante, que ele ganhou com mais de 60%. É verdade. E isso quer dizer uma coisa no final do dia. Todo mundo passa por essa dúvida em algum momento da sua carreira. Que eu já passei N vezes, para ser bem honesto. Ah, Tendo isso sido dito, vamos lá. Quando saber que um ciclo profissional acabou? E vamos direto ao ponto. Né? A gente ouviu demais o pessoal, os principais executivos jurídicos do Brasil, que já passaram pelo Retalks, falando que, de tempos em tempos, eles mesmos são acometidos por dúvidas. E eles mesmos precisam fazer checklists de suas decisões de carreira. E tendo feito essa introdução, passo a bola para você, Renato. Vamos lá, vamos ao que interessa. Quais são os principais indícios que devemos procurar para saber que o nosso ciclo profissional acabou? Se tiver alguma história legal para compartilhar com a gente de Hunter, somos todos ouvidos. Muito bem, Maurício. Bom, ótima pergunta. Os indícios aqui, eles podem ser objetivos ou subjetivos. E eu diria, inclusive, que aqui tem um peso maior os subjetivos, que envolve sentimento e envolve instinto. Mas vamos fazer um disclaimer aqui. Acho importante explicar que os ciclos eles são faseados, né? A grosso modo, tem um início, um meio e um fim. E é muito fácil você identificar o início, por óbvio, mas o meio e o fim, muitas vezes, eles se confundem. Por que isso? Como eu disse, muitos dos indícios são subjetivos. Insatisfação, muitas vezes, é subjetiva. Então, quando tem uma insatisfação, por vezes o profissional acredita que o ciclo se fechou. E às vezes não. Então, a palavra que você trouxe é fundamental, checklist, porque aí você traz um pouco mais de razão, ou entre aspas, de imparcialidade para sua decisão em relação ao fechamento do ciclo. De novo, questão subjetiva, de sentimento, de instinto, talvez sobrepese mais do que as questões objetivas, mas que também tem que ser ouvidas. E aí você vai fazer o seu checklist. Então, pois você está feliz nessa posição? Os objetivos estão sendo cumpridos? A parte que te contratou está fazendo com que a tua jornada dentro do escritório ou do departamento jurídico seja frutífera? Então, aí você consegue observar seu crescimento, questão de remuneração, questão de autonomia, são critérios mais objetivos. Mas tem os critérios subjetivos que são fundamentais. Então, você está frustrado, está deprimido, está incomodado? Sabe aquela história que a gente sempre ouviu do Fantástico, um domingo à noite, aquela depressão quando chegava? Então, tem esse sentimento? Você não quer acordar no dia seguinte para ir para a empresa? Bom, isso são indícios mais do que claros de que um ciclo se fechou. Agora, checklist é fundamental. Bom, e vamos lá. Existe uma diferença das nuances de acordo com o nível de senioridade do profissional? Em relação às nuances, sim. Em relação à razão final, ao fechamento do ciclo, para mim, não. Porque a gente está falando de seres humanos. Então, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de instinto, é do ser humano. Não importa se ele é mais sênior ou menos sênior. Mas quando a gente fala das nuances, sim, e aí envolvem normalmente questões mais objetivas. Quer ver aqui, só para se separar. Você está falando de um júnior, ele tem algumas expectativas e alguns objetivos dentro da carreira, seja lá no escritório de advocacia ou no departamento jurídico. Se ele não tem aquilo cumprido, ou seja, por exemplo, um contencioso especial, o profissional foi contratado para fazer, e ele só está fazendo o contencioso de volume, ele está muito incomodado com aquela situação técnica, ele vai discutir com o gestor e nada muda, bom, é um indício de que o ciclo vai fechar porque existe uma frustração. Quando você fala de um profissional sênior, por exemplo, no caso do escritório de advocacia, o próximo passo é sociedade. Se ele fez todo o possível, pelo menos na visão dele, para atingir a sociedade, discutiu isso dentro da estrutura e não vai ser cumprido, também vai gerar uma frustração, uma depressão e provavelmente um ciclo que vai se fechar. Ou seja, as nuances em si mudam, mas o mote final, não. Cara, e eu queria agora trazer um pouquinho de algumas histórias que a gente ouviu no Retalks, tá? Vou passar por alguns dos nomes. Luiz Felipe Tissessa, André Jaqueta e Bárbara Rosenberg. Os três, eles têm histórias muito parecidas no sentido de que
eles estão há muitos anos dentro de uma mesma estrutura. Bom, o André Jaqueta, a gente ouviu, 25 anos. Mas uma coisa eu achei em comum entre todas elas. O escritório trazia novos desafios de tempos em tempos, seja porque é um novo projeto, seja uma nova área. E isso, no final do dia, é uma das vertentes do intraempreendedorismo. Diga-me uma coisa, você acha que escritórios de advocacia que apostam no intraempreendedorismo são capazes de postergar o encerramento do ciclo dos seus profissionais? Maurício, sem sombra de dúvida, seja num escritório de advocacia, seja numa empresa. E eu debati bastante isso com o André, 25 anos de Pinheiro Neto, Bárbara Rosenberg, 15 anos de BMA, e o Luiz Felipe de Sessa também, 15 para 16 anos de Sescom Barrier. É muito tempo dentro de uma estrutura. Então, o que essas pessoas fazem para se manter motivadas? E mais, o que a estrutura faz para que essas pessoas possam se manter motivadas? Então, tem que analisar de lado a lado, tá? E o intraempreendedorismo é fundamental, porque a gente está falando aqui de uma jornada, que vai ter um início, meio e fim, é o grande ciclo. Entrou no escritório, ou na empresa, o meio e até a saída. Quando a gente está falando do intraempreendedorismo, esses novos desafios, novos projetos dentro da própria estrutura, ou seja, empreender dentro da própria estrutura, a gente está falando de pequenos ciclos. Então, você faz com que a pessoa naturalmente acabe ficando mais tempo dentro da estrutura, aumentando esse ciclo. Então, no caso do André, ele mudou de área. No caso do Luiz Felipe, ele mudou de área. No caso da Bárbara, além do grande desafio de estruturar uma área de antitrust dentro do escritório, ela acabou assumindo alguns comitês. Então, foi dado a eles alguns desafios e eles também foram cavando desafios, o que fez com que, sem dúvida nenhuma, fosse criado mais motivação, foi aquele gás extra surgiu e as pessoas continuaram na estrutura e mais, continuaram felizes. Então, a resposta é sim. Acho que está nascendo mais um tema aqui, hein? Quem sabe? Intraempreendedorismo. Muito bom. Bom, e para encerrar agora, ah, uma outra pergunta para você que também toca em um outro capítulo que a gente já falou no De Frente com o Headhunter. Vale a pena trocar de emprego antes de encerrar um ciclo? Ótima pergunta, Maurício. E eu vejo isso no dia a dia na Saber Associados, né? Então, diria para você que entre 80% e 90% das pessoas que eu movimento não estão buscando o movimento ativamente, mas estão abertas a novos projetos. Parte delas me busca ativamente. O que isso significa? Significa que na visão dessas pessoas, o ciclo dela não fechou, mas se tiver um novo projeto, um novo ciclo para se abrir que seja mais interessante que o atual, faz sentido. Portanto, não é pecado nenhum você mudar de emprego ou de estrutura antes do ciclo acabar, antes do teu sentimento, do teu instinto ou da checklist mostrar que o ciclo fechou. O perigo aqui, na minha visão, é você trocar de trabalho, ou seja, encerrar um ciclo inacabado para começar outro meramente por uma questão financeira. De novo, a parte financeira é importante, mas ela não pode ser analisada de forma isolada. Então, quando o profissional ele vai mudar a estrutura e vai fechar um ciclo que está inacabado para começar um outro, tem que ter um propósito. Isso é fundamental e é isso que vai fazer dar certo. Se você muda só por uma questão financeira, isso vai acontecer na outra estrutura, vai acontecer na outra, os ciclos vão ficando muito picados, não cria uma história, não cria uma cultura, não cria nada. E a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente de achar um novo desafio e iniciar um novo ciclo. E é muito interessante essa questão do dinheiro, né? A parte financeira. Às vezes o dinheiro não é bom para você ficar e às vezes o dinheiro só não é bom para você ir para um novo desafio, né? Ele tem que ser acompanhado de uma série de outras coisas. Sem dúvida, acho que o projeto sempre tem que ser analisado como um todo. O dinheiro entra no meio. Mas se for analisado de forma isolada, não vai funcionar ou a chance de não funcionar e abreviar o ciclo é enorme. Sem dúvida. Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui essa semana. Semana que vem a gente abre uma nova enquete. Bom, um dos temas a gente já sabe qual que é, né, Renato? Sim. Intraempreendedorismo. E empreendedorismo, por que não? Claro. Então, daqui 2 semanas a gente volta, mas semana que vem já tem enquete no ar para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.